professora Cris, você já me conhece e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre intervalos reais dentro dos conjuntos, tá? O que é intervalo real, né? Vamos tratar um pouquinho desse assunto aí. E antes da gente começar a nossa aula, eu gostaria de convidar você para, se caso você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, né? Para você conhecer um pouquinho mais de alguns assuntos aí dentro da matemática, tá bom? Então vamos lá. O que a gente vai ver hoje aí dentro dos conjuntos, né? O que é um intervalo? Você vai descobrir. Dentro de intervalos, a gente tem duas situações aí, né? Os intervalos limitados e os intervalos ilimitados, tá? E aí, a gente vai ver um pouquinho sobre operações e um exemplo aí, como que faz operação com intervalo, tá bom? Então, iniciando a nossa aula, o que vem a ser intervalos reais? Intervalos reais, vamos fazer um breve resumo aí desse texto que a gente colocou para vocês. São subconjuntos, tá? Dentro dos números, do conjunto dos números reais, tá bom? Então, vamos pensar aqui na nossa reta real, né? Então, se a gente pegar qualquer um desses intervalos aqui, ó, que nós colocamos para vocês, qualquer um desses intervalos compreendidos aqui, ó, por exemplo, vamos pegar entre 0 e 1. Compreendido entre 0 e 1, tem infinitos números aí dentro, tá? Números reais também, tá? Mas infinitos números aí nesse pedacinho. Se nós pegarmos um intervalo um pouquinho maior, vamos pegar aí, por exemplo, de menos 3 até 4, tá? Tem infinitos números aí, além desses números inteiros aí que nós estamos vendo, né? O menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e 4, né? Nós temos infinitos números reais aí dentro, tá bom? Então, intervalo é isso aí, são mega importantes aí quando a gente está trabalhando com conjuntos, quando a gente vai trabalhar com as funções, tá? As notações de intervalo, e é isso que a gente vai ver hoje, legal? Então, começando aí, intervalos limitados, tá? O que eu quero dizer com intervalo limitado? Então, novamente, a gente coloca para vocês aí a reta real, e vamos pegar um intervalo aí, ó, escolhemos um intervalo de 1 a 4. Então, o pedacinho da reta real que a gente vai estar analisando aí, o intervalo, né, é de 1 até 4, ok? Como que a gente representa isso aí? Vamos ver. Quando a notação é na reta, é aí que surge a maior dificuldade para vocês. Então, vamos ver aí, ó. Coloquei novamente o pedacinho de reta aí que nós temos, né, esse segmento de reta, tá bom? De 1 até 4. O que a gente tem? A gente tem esses números que estão aí de 1 até 4, mas como que a gente representa, né? A gente coloca bolinha, tá? Então, essas bolinhas que apareceram aí no 1 e no 4 é aquilo que a gente chama de intervalo fechado, tá? Então, o intervalo fechado de 1 até 4, o que eu quero dizer com isso? É que vale todos os números que estão compreendidos de 1 até 4, inclusive eles, tá? Então, o 1 pertence a esse subconjunto e o 4 também pertence a esse subconjunto, tá bom? Aí a gente chama de intervalo fechado e a bolinha é pintadinha, tá bom? Fechada. Vamos ver aí a notação em conjunto. Então, o mesmo intervalo, só que agora a gente vai mostrar para vocês como que é a notação, a representação, como que a gente escreve se a gente está querendo colocar no formato de conjunto, né? X pertence ao conjunto dos números reais, tal que x maior ou igual a 1 e x menor ou igual a 4. Então, voltando aqui na nossa retinha ali, ó, a gente tem o intervalo de 1 até 4, né? E nós queremos também o número 1 e o número 4, tá bom? Então, por isso que tá aí, ó, o x ele é maior ou igual que 1 e menor ou igual que 4, ok? Na notação de intervalo, é o mais simples e é aquele que vocês mais gostam. A gente coloca aí 1,4 e representado pelo colchete fechadinho, quer dizer aí, ó o colchete abraçando aí os nossos
números 1 e 4, tá? Fechado, ok? Então, isso é o que a gente chama de intervalo fechado, legal? Ainda dentro dos intervalos limitados, tá? Então, de novo, a nossa reta real, continuamos com o intervalo de 1 até 4. Mas, Cris, eu poderia pegar outro intervalo? Um intervalo qualquer, gente, tá? Qualquer pedacinho aqui, ó, a gente poderia pegar. Qualquer segmento dessa nossa reta real a gente poderia representar. Como nós estamos já escolhemos o entre 1 e 4, vamos permanecer nesse, tá bom? Notação na reta. Então, tenho lá, de novo, a minha reta. E agora nós vamos falar de um intervalo onde eu não quero o 1 e o 4. Eu quero todos que estão compreendidos entre 1 e 4, mas eu não quero o 1 e não quero o 4. Como que a gente representa isso? A bolinha é aberta, tá? Então, a gente chama isso de intervalo aberto. Então, o intervalo aberto entre 1 e 4, tudo bem? Essa é a anotação na reta. A anotação de conjunto, nós temos lá de novo. X pertence aos reais, tal que... Olha lá qual que foi a mudança que aconteceu ali, né? O x agora é maior que 1 e menor que 4. Lá no intervalo fechado, nós tínhamos maior, igual, menor, igual. Aqui a gente só tem maior e menor, tá bom? Então, essa é a diferença aí entre intervalo aberto e intervalo fechado. Vamos ver aí como é que fica a anotação que vocês mais gostam, que é a própria anotação do intervalo. Olha lá, ó. Enquanto o outro estava lá compreendido, né, fechadinho, os colchetes estavam abraçando o 1 e o 4, agora eles não querem mais abraçar o 1 e o 4, tá? Então, eles ficam abertos, tudo bem? Quer dizer que o 1 e o 4 não pertencem a esse segmento, esse intervalo aí que a gente pegou, tá bom? Então, vale todos os números que estão lá, né? 1,000001 até o 3,9999999, mas o 4 não. E o 1 também não. Legal? Continuando aí, pessoal. Vamos ver mais um pouquinho. Ainda dentro dos limitados, né? De novo, o mesmo intervalo entre 1 e 4. Vamos ver agora... Anotação na reta, como fica? Vamos falar aí agora do intervalo aberto à direita. Então, significa que o 1 pertence à bolinha fechada no 1 e o 4 não. Então, eu quero todos os números, inclusive o 1, até chegar no 4, mas eu não quero o 4, tá? A gente chama de intervalo aberto à direita, ok? Então, essa foi a anotação na reta. A anotação em conjunto, como fica? X pertence aos reais, tal que X maior ou igual que 1 e menor que 4, certo? Tudo bem? Continuando aí, a anotação em intervalo. Então, nós temos lá 1,4 abraçando, o colchete está abraçando o 1 e não está abraçando o 4, então ele fica abertinho aí do lado do 4. Tá legal? Tranquilo, hein, pessoal? Vamos lá. Se nós vimos o intervalo aberto à direita, vamos ver agora o intervalo aberto à esquerda. É o contrário, né? Então, agora a bolinha fechada fica lá no 4 e aberto no 1. Quem eu quero? Todos os números entre 1 e 4. O 1 eu não quero, por isso a bolinha aberta, e o 4 eu quero, ele tem que estar dentro lá do meu subconjunto, tá bom? Notação em conjunto. X pertence aos reais, tal que X maior que 1 e menor ou igual a 4, ok? Notação de intervalo, então, aberto do lado do 1 e fechadinho lá, abraçando o nosso 4. Tá legal? Tranquilo? É isso, pessoal. Agora eu vou deixar vocês aí muitíssimo bem acompanhados com a professora Patrícia, que vai mostrar para vocês aí os intervalos ilimitados, como que funciona isso aí, tá bom? Até mais, pessoal! Ok, Cris.
Muito obrigada. Então, vamos continuar aqui com intervalos ilimitados. Então, temos aqui a nossa reta real. Vamos pegar aqui um intervalo de -3 para mais infinito. Então, notação da reta. Como que representamos por meio da reta? Então, vou considerar aqui que o -3, ele faz parte do intervalo. Ou seja, o -3 está incluso no intervalo. Por isso, a bolinha fica cheia. Notação de conjunto. Como nós representamos por meio de conjunto? Então, x pertence aos reais, tal que x é maior ou igual a -3. Ou seja, como nós marcamos os números que vão à direita de -3, cada vez mais são números maiores que -3. Por isso, sinal maior igual. Então, bolinha cheia, intervalo fechado, a gente usa maior igual. Notação de intervalo. Então, como ficam aí os nossos colchetes? Então, ele é fechado em -3, porque o -3 faz parte do conjunto, e aberto em mais infinito. Sempre no infinito, colchetes aberto. Fica viradinho ao contrário aí em relação ao nosso número. Vamos ver mais um exemplo. Então, agora vamos pegar aqui, ó, de -5 indo para a direita. Então, novamente, de -5 para mais infinito. Porém, agora temos a bolinha vazia, a bolinha aberta. Então, nós dizemos que o nosso intervalo está aberto à esquerda, em -5. Então, -5 não faz parte do nosso conjunto. Começa a partir do -5. Notação de conjunto, x pertence aos reais, tal que x é maior que -5. Então, por quê? Porque agora o intervalo está aberto, bolinha vazia. Então, usamos apenas maior. Notação de intervalo. Como agora é aberto em -5, então eu viro meu colchetes. Então, aberto em -5 e no infinito também sempre aberto. Como os números estão indo cada vez mais para a direita do -5, são números maiores do que ele, ou seja, está tendendo a mais infinito. Intervalos ilimitados agora, vamos ver o que vem. Nós temos marcado aí na reta real de 2 para a esquerda e a bolinha está cheia. Então, o intervalo está fechado em 2. O que significa? Que o 2 faz parte do nosso conjunto. E aí, nós queremos agora representar os números que vão à esquerda do 2. Então, são números cada vez menores do que 2. Por isso, na notação de conjunto, nós usamos x pertence aos reais, tal que x é menor ou igual a 2. Então, são números cada vez menores que 2. Por conta da bolinha cheia, intervalo fechado, usamos menor ou igual. Notação de intervalo, com os colchetes agora. Então, no infinito é sempre aberto, menos infinito, porque os números estão indo cada vez mais à esquerda do 2, são números menores do que ele, por isso a gente usa menos infinito. E aí, em 2, colchetes fechadinho, indo de encontro ao 2. Por quê? Porque a bolinha está cheia, intervalo fechado. O 2 faz parte do conjunto. Vamos mais um. Então, agora, o que nós temos aqui? Nós queremos representar os números, né? Que vão de 4 para a esquerda. Ou seja, eu tenho números cada vez menores que 4. E agora, percebam que a bolinha do 4 está vazia. Significa que o 4 não pertence ao nosso conjunto. Então, a partir do 4, quero representar os números cada vez menores que ele. Então, como eu represento em notação de conjunto? X pertence aos reais, tal que
x representa todos os números menores que 4. Então, observem que não colocamos mais menor ou igual. Por quê? Porque agora intervalo aberto, bolinha vazia, uso apenas o símbolo menor. Em notação de intervalo. Então, aberto em menos infinito e aberto em 4. Por quê? Bolinha vazia, intervalo aberto. Vamos ver agora as operações com intervalos. Um exemplo aí. Seja A, x pertence aos reais, tal que menos 2 é menor ou igual a x, que é menor que 3. E o conjunto B, x pertence aos reais, tal que 1 é menor ou igual a x, menor ou igual a 5. Determine a união com B e a intersecção com B. Primeira coisa, vamos representar os nossos conjuntos na reta real. Então, eu coloco lá, ó. Menos 2 menor ou igual. O que significa? Que o menos 2 pertence ao conjunto. Então, fecha a bolinha. Bolinha cheia. Menor do que 3. Apenas menor significa que o 3 não está incluso no conjunto. Intervalo aberto. Então, bolinha vazia. Vamos representar na reta real o nosso conjunto B, que vai de 1 a 5. Então, 1 é menor ou igual a x. Significa que estamos considerando 1 no nosso conjunto. Então, pinta a bolinha. Intervalo fechado em 1 e o mesmo ocorre com o 5. Menor ou igual a 5, então intervalo fechado. Então, bolinha cheia. Ok. Vamos fazer a união com B. Unindo todos esses elementos, o que nós teremos? Então, perceba que nós vamos aqui, ó, de menos 2 até o 5, porque união quer dizer juntar todos os nossos elementos. Então, resposta. X pertence aos reais, tal que o nosso conjunto aí resultante vai de menos 2 até 5. Então, menos 2 é menor ou igual a x, que é menor ou igual a 5. Em forma de intervalo, colchetes fechadinho em menos 2 e fechado também em 5. Agora, intersecção. O que significa intersecção? Então, nós vamos pegar apenas os elementos que são comuns aos dois conjuntos. Então, perceba que o 1 faz parte ali do B, né? A bolinha fechada em 1. E ele também está no intervalo A. Então, eu desço 1 aqui na nossa reta da resposta. Depois, o que a gente percebe? Ó, que vai até ali o 3, porém a bolinha do 3 está aberta. Então, eu apenas desço do jeito que está a bolinha do 3, aberta. Então, o que nós temos aí como resposta? Então, os números que são comuns aos dois conjuntos são os números que vão de 1 a 3. Porém, o 1 está incluso no conjunto, por quê? Porque a bolinha é cheia, a bolinha está pintada. Então, o intervalo está fechado em 1. E no 3? O 3, ele está aberto lá no A, então significa que os números vão até 3, mas nunca chegam em 3. Ele está excluso do conjunto, né? E o que acontece com isso? Eu desço ele aberto. Então, a resposta final são os números que vão de 1 menor ou igual a x, menor que 3. Então, ele é fechado em 1, fecha o colchetes no 1, porém, abre lá no 3. Então, guardem isso. União, junta tudo. Intersecção, apenas os elementos que são comuns aos dois conjuntos. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Muito obrigada aí por assistirem a aula até o final. Bons estudos e até a próxima aula. Tchau, tchau!